Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Nesta semana tivemos a definição dos 8 últimos classificados para as oitavas de final da Champions League. E hoje tivemos o sorteio que definiu quem pega quem e automaticamente o chaveamento de todo o torneio daqui para frente. Tínhamos 8 equipes pré-classificadas, tínhamos também uma pré-definição de 2 em 2 equipes que obrigatoriamente ficariam em lados separados da chave e que já sabíamos que seriam adversários de vencedores de 2 eventuais confrontos. Vamos repercutir a classificação de quem conseguiu se garantir nessa fase durante essa semana e também projetar o que devem ser os próximos confrontos, beleza? Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal aí quem não for inscrito e deixa o hype aí também, se você estiver disponível, né? Se não tiver gasto a sua cota de hypes dessa semana. Um jogo maluco foi entre Benfica e Mônaco. Os portugueses venceram por 1-0 fora de casa e chegaram a temer pela prorrogação em 2 momentos, né, da partida de volta, quando o time do Principado virou para 2-1 e depois sofreu um empate e voltou a se colocar na frente por 3-2. Acabou que o Benfica empatou a partida em 3-3 e ficou com a vaga. O adversário será o Barcelona, o mesmo cujo qual protagonizou o melhor jogo da primeira fase da competição. Eu estava torcendo, inclusive, para esse duelo acontecer, para a gente poder ter essa revanche em 2 jogos, inclusive. O primeiro duelo em Portugal, o segundo na Catalunha. Óbvio que o Barcelona é favorito, mas a julgar pela partida da fase de Liga, em que o Benfica foi melhor, na minha opinião, né? E também tivemos polêmicas de arbitragem, muitos gols de parte a parte saindo de falhas individuais. Meu amigo, tudo pode acontecer. Quem passar esse duelo vai enfrentar Borussia Dortmund ou Lille. E, cara, uma das maiores decepções dessa repescagem, para mim, foi o Sporting. Eu esperava um confronto muito equilibrado contra o Dortmund. Tinha dito aqui com o Paulo Rogério, né, naquele nosso vídeo, falando sobre a repescagem antes dela acontecer, que a missão do Dortmund era sair de Portugal vivo no primeiro jogo, saiu de lá com 3-0 a seu favor, aí já praticamente encaminhou a sua classificação. A tarefa do time português ficou quase impossível, né? Marcar 3 no Signal Iduna Park, até poupou algumas peças, também não tinha que tomar nenhum gol para poder empatar o jogo, o time voltou a passar em branco, ficou mais próximo de sofrer mais gols do que diminuir o placar, o jogo terminou 0-0, né, no jogo da volta, com direito a gol anulado, inclusive do Henry Kahn, do Dortmund. Não foi um grande jogo, inclusive. Na real, foram só 45 minutos, né, do Borussia no primeiro jogo, que foram assim destoantes nesse confronto, que prometeu muito e não entregou quase nada de emoção. Os atuais vice-campeões acabaram passando de fase. E um comentário pessoal aqui, gente. Graças a Deus teremos um Lille enfrentando o time como o Dortmund. Eu acho que o Dortmund passa, apesar de ser uma temporada claudicante, né, dos alemães. Mas, pô, a outra possibilidade de confronto do Lille, que já estava pré-classificado, era enfrentar o Clube Bruges. Eu ficaria muito triste, decepcionado, se a gente tivesse Bruges e Lille nessa fase e um dos dois já garantido nas quartas de final. Ainda pode acontecer, um ou os dois podem passar, mas é improvável. Eu acho que o Dortmund passa aqui para enfrentar nas quartas ou o Barcelona ou o Benfica. Acho que o mais provável aqui é a gente ter Barcelona e Borussia nas quartas, beleza? Ainda do mesmo lado da chave, vamos ter um clássico alemão. E o que dizer do sufoco que passou o Bayern em Munique, hein? Venceu o Celtic fora de casa, parecia que a vitória sobre os escoceses em seus domínios iria ser protocolar, né, depois do 2-1 lá na Escócia. Mas, cara, foi um primeiro tempo, assim, pouquíssimo inspirado do time alemão. Muitos passes na saída de bola entre os zagueiros e os volantes, pouca imaginação ofensiva com os pontas sendo frequentemente acionados, em combinação ali com os laterais, ora abertos, ora por dentro, mas ninguém encontrava espaço nem para cruzar, nem para chutar. As melhores chegadas acabaram sendo do Celtic na primeira etapa, uma que o Guerreiro tirou em cima da linha, outra, né, que o cruzamento acabou vindo forte demais, o atacante chegou atrasado, e o último que o Upamecano errou o passe, para variar, e a tomada de decisão de bater por cima do Neuer não foi das melhores. Tudo ficou mais difícil para o Bayern depois do intervalo do jogo. Gente, eu estou falando mais sobre o jogo do Bayern, né, com mais detalhes e tal, porque foi o jogo que eu acompanhei. Muitos jogos aconteceram simultaneamente. Nesse horário eu acompanhei o Bayern, então dá para dissecar um pouquinho melhor essa partida, beleza? E aí no intervalo daquele jogo, o Kane
que não poderia jogar a partida inteira, né? Estava ali com um planejamento de controle de carga, fadiga acumulada. Então ele foi sacado e deu lugar ao Coman. E aí o Celtic acabou abrindo o placar no começo da segunda etapa. E a partir daí o jogo foi um ataque do Bayern contra uma defesa. E também o jogo foi do Bayern contra o relógio. Né? Tava a favor ali dos visitantes, que no mínimo estavam levando o jogo para a prorrogação. Mas teriam ali as sobras e os contra-ataques contra a frágil zaga bávara, permitindo mais espaços em cada erro cometido pelo time do Kompany. Inclusive, me chama muita atenção a opção do Kompany pelo Kim e o Upamecano, formando uma dupla de zaga, sendo que ele era zagueiro. E a gente vendo como são dois zagueiros muito, muito falhos, né? O que o Kim fez no gol do Celtic é uma loucura, pô. Mas, enfim. O Kimmich tentava de fora da área, o Olise, o Musiala tentavam desequilibrar ali no mano a mano, mas a bola não estava entrando. O Schmeichel sempre bem posicionado, fazia defesas difíceis parecerem fáceis, e somente numa falha ali, num rebote, no último lance dos acréscimos, a bola sobrou para o Davis, que entrou no segundo tempo, que inclusive estava marcado naquele lance, conseguiu empurrar para o gol, empatar o jogo e classificar o Bayern ainda nos 90 minutos e desafogar o time que sofreu mais do que deveria para chegar às oitavas de final. Quem viu o vídeo de ontem, né, da nossa caixinha de perguntas, viu que eu disse que, para mim, o Bayern não seria favorito, enfrentando nem o Atlético, nem o Leverkusen, que de fato vai ser o adversário. São 6 jogos que o Bayern não vence, o time do Xabi Alonso, 3 derrotas nesses 6 jogos. O Leverkusen praticamente vai focar todas as suas atenções na Champions, vai decidir em casa, e vai ter pela frente esse Bayern aí, que passou desse jeito aí, né, contra o Celtic. E convenhamos que o Leverkusen é muito mais time que o Celtic. Eu vou torcer pro Bayern se classificar, mas acho que as chances são menores até do que se o Bayern enfrentasse o Atlético. Esse é o palpite que eu dou, mas esperando errar, beleza? Acho que o Leverkusen é favorito aqui para esse duelo. Quem passar desse confronto alemão vai enfrentar o vencedor de Internazionale e Feyenoord. O time holandês eliminou o Milan, né, como eu e o Paulo Rogério palpitamos naquele vídeo de prévia da repescagem, era grande a chance do Feyenoord passar, principalmente depois de eles terem vencido o jogo de ida por 1-0 em casa. E aí na volta os italianos abriram o placar com 40 segundos de jogo, empataram ali o placar agregado, mas o Feyenoord não abriu mão da sua estratégia defensiva, resistiu aos ataques do Milan, aproveitou a chance que teve quando o Theo Hernandes foi expulso, quando já tinha amarelo, tentou simular uma falta, tomou o segundo, acabou deixando o time da casa com 1 a menos, né? Mas aí com mais espaço, vantagem numérica, o Feyenoord passou a ter mais chance nos contra-ataques, chegou ao empate, levou a vaga para as oitavas, 2-1 no placar agregado. A Inter é o único time italiano que sobrou na Champions, isso porque haviam 5 representantes no início da competição. O Bolonha morreu ainda na fase de liga, 3 outros clubes caíram na repescagem, vivíamos a expectativa de um derby, fosse contra o Milan, ou até a possibilidade da Juventus passar, mas os holandeses levaram a melhor, e agora o Feyenoord chega para enfrentar o outro clube de Milão. Acho que a Inter vai acabar classificando. Sinceramente, eu achei até melhor que o Milan caísse antes, porque eu quero ver essa Inter chegando longe, e o encaixe ali do Milan com a Inter nessa temporada estava dando certo para os rossoneiros. Eu acho que ficaria decepcionado se a Inter caísse nas oitavas para o Milan, assim como eu vou ficar caso aconteça do Feyenoord se classificar. Mas eu acho que agora a chance disso acontecer ficou menor. E aí poderíamos ter, por exemplo, um Bayern ou o Bayer Leverkusen contra a Inter nas quartas, jogaço, seja ele qual for, beleza? Vamos pro outro lado da chave agora. Já era esperado que o PSG iria passar tranquilamente pelo Brest, né, principalmente por se tratar de um adversário doméstico, num confronto com cara de Ligue 1, 3-0 no primeiro jogo, 7-0 no segundo. Agora vamos ter um duelo entre PSG e Liverpool. Gigante confronto. O PSG chega no seu melhor momento da temporada, terá pela frente um Liverpool que, apesar de liderar a Premier League, tem tido dificuldades de se impor em vários jogos ali da Liga Nacional. E saberemos que terá pela frente um desgaste maior em seus jogos domésticos do que o PSG, que além de liderar a Ligue 1, é um time que desde que foi comprado tem só um foco, que é a Champions. Trata seus jogos nacionais como protocolares e certamente vai chegar mais descansado para esse confronto contra o Liverpool. Isso torna o PSG favorito? Na minha opinião, não, mas deixa o duelo mais igualado. Não me surpreenderia
se o PSG vencesse o primeiro jogo em casa e jogasse para defender o resultado em Anfield. Eu ainda acho que o Liverpool passa, mas olho nesse duelo, porque o favoritismo do Liverpool é muito menor hoje do que seria há uns 2 meses, eu diria, beleza? A grande surpresa, na minha opinião, foi a classificação do Clube Bruges contra a Atalanta, que era a ampla favorita. Por pouco não tinha conseguido vaga direta nas oitavas via fase de liga. Teve que passar por esses 2 duelos contra os belgas e acabou perdendo os 2. O primeiro fora de casa, num jogo muito pegado, decidido nos minutos finais, num pênalti, e a vitória por 2-1 deu ao Bruges a vantagem de empatar fora de casa. Quem viu aqui a minha análise rápida que eu fiz sobre a Atalanta, viu que eu disse que o time do Gasperini era um time que topava correr muitos riscos. Linhas altas, pressão no campo de ataque, marcação individual. E quando você enfrenta um time como o Bruges, que é organizado, que gosta do contra-ataque e que teria o empate ao seu favor, é um convite para um jogo da forma que foi. O Bruges aguardando o erro, estilingando uma bola nas costas da última linha, e assim conseguiu ampliar o marcador ainda no primeiro tempo para 3-0. A Atalanta diminuiu no início da etapa final, teve a oportunidade de encostar ainda mais num pênalti desperdiçado pelo Lookman, inclusive inacreditável a declaração do Gasperini depois do jogo, né, falando do Lookman, que ele nunca colocaria o Lookman para bater o pênalti, porque ele é um dos piores cobradores que ele já viu na vida dele, que até nos treinos o índice de acerto do Lookman é bem baixo, que por ele bateriam ou o eu sempre tenho dificuldade de falar o nome desse cara, De Ketelaere, não sei o nome dele, você me corrige aí nos comentários, ou o Retegui, bateria um dos dois e não o Lookman. E ainda teve, né, o Atalanta ainda teve o Rafael Tolói expulso no final do jogo, que se descontrolou, tentou jogar a bola no adversário, a bola escapuliu, ele tentou de novo, trombou, partiu pra porrada, pum, vermelho. 3-1 pro Bruges e a Atalanta fora da Champions. Foi mais um jogo que valeu a minha máxima. Quem joga o primeiro em casa e vence é quem tem as rédeas do confronto na mão. Você joga a responsabilidade de vencer pro outro lado. Deixa todo um estádio ansioso à medida que as coisas em campo não vão acontecendo, fazem o time adversário tomar decisões mais precipitadas, e quando você é a Atalanta, que joga e deixa jogar, isso é muito, muito, muito perigoso. Então, castigada aí a Atalanta, e o Bruges agora vai encarar o Aston Villa. Graças a Deus, né? Porque, como eu disse, eu odiaria ver um duelo Bruges e Lille nas oitavas da Champions. Mas eu acho que o Aston Villa é favorito. Olho no Bruges, assim como surpreendeu a Atalanta, também pode dar trabalho para o Villa, mas os ingleses são mais equilibrados em sua ideia de jogo do que os italianos. Eu apostaria numa classificação do time do Unai Emery, que também é muito experiente nesse tipo de torneio de mata-mata, beleza? Ainda desse lado da chave, a única prorrogação que tivemos nessa fase aconteceu no duelo entre PSV e Juventus. Os italianos venceram a ida na Itália por 2-1 e perderam pelo mesmo placar na Holanda nos 90 minutos. Durante o tempo extra, veio o terceiro do PSV, 3-1. A Juve, que ostentou por muito tempo uma das invencibilidades mais enganosas da Europa, com muitos empates no campeonato italiano, poderia ter feito mais um jogo como esse, modorrento, feio, jogando para não perder, teria se classificado. Tentou olhar no olho do PSV, acabou partindo para trocação e perdendo o jogo, caiu antes das oitavas de final. E olha, o adversário é o Arsenal. E quem não olhou esse confronto aqui, PSV e Arsenal, e não pensou que tá a carinha da zebra, é maluco. É claro que o Arsenal é um dos melhores times da temporada, será favorito, decidirá em casa, mas eu vejo muito possível uma vitória do PSV no primeiro jogo e o Arsenal precisando correr atrás no segundo. E aí o Arsenal é tipo a seleção da Inglaterra, quando joga ali Euro, Copa do Mundo, não importa o quão forte o elenco seja, o quão favorito ela seja para o confronto, a gente sempre vai ter um pezinho atrás por ser a Inglaterra. Eu tenho o mesmo sentimento sobre o Arsenal. Me desculpe se você tem simpatia, é torcedor, é fã, enfim, do Arsenal. Eu tenho também, eu sou muito fã do Henry. Todo mundo aqui sabe, né? Quem me conhece aqui de mais tempo. Mas se eu tivesse ali que apontar um favorito agora, ainda seriam os Gunners do Mikel Arteta. Inclusive, esquece Premier League, tá? Correr atrás do Liverpool vai ser tão difícil quanto era perseguir o City. Se eu sou o Mikel Arteta, eu focaria na Champions, até porque o adversário numa eventual quartas de final não vai ser nada fácil. Quem será esse adversário? Quem passar do duelo entre Atlético e Real Madrid, né? O Real Madrid, que é o atual campeão, é o maior campeão e que acaba de passar no maior dos confrontos dessa repescagem,
ganhando os 2 jogos, né, 3-2 de virada na ida, né, no Etihad contra o Manchester City, num jogo que, sinceramente, eu achei que a vitória foi um castigo grande demais ali, talvez, não pelo que o City produziu naquele jogo, mas pelo que o Real Madrid não produziu. Inclusive a forma que os gols saíram, né, com boa dose de sorte, são um prato cheio ali para quem gosta de falar de mística, de pacto, de peso da camisa, de sobrenatural. É voleio do Mbappé que a bola bate na canela, pega um efeito, morre no canto oposto do goleiro. É rebote do Ederson que cai no pé do Brahim, que tinha acabado de entrar, e o Ederson estava fazendo um partidaço ali naquele jogo de ida. É bate e rebate do Vini com a defesa que acha o Bellingham sozinho na saída do Ederson no gol. Então foi um jogo equilibrado em que o empate seria um placar mais justo, mas ao conseguir a vitória fora de casa, a questão não era mais se iria passar, e sim quanto seria o jogo de volta a favor para o Real Madrid. E aí começou cedo, né, o show do Mbappé. Gol de cobertura, depois cortando o defensor e marcando um golaço para ampliar, depois fechando o hat-trick num chute rasteiro num cantinho. Ainda teve tempo para o City descontar ali com o Nico no fim do jogo, num rebote de uma cobrança de falta no travessão. Mas não teve jeito. 3-1, 6-3 no agregado. Aqui eu errei feio o palpite, né? Acertei 50% do placar. Eu disse que seriam uns 6-6 no agregado e o City passaria nos pênaltis. Os 6 do Real aconteceram, faltaram 3 ali do City. E aí o Real conseguiu se classificar para as oitavas de final. 2 adendos aqui desse duelo. Primeiro, a infelicidade do Guardiola em não conseguir contar com o Haaland no segundo jogo. Tomamos um susto ali quando a gente viu a escalação sem ele. E ele foi o único que foi para o banco e não aqueceu no pré-jogo. Inclusive, De Bruyne também estava no banco, não entrou ao longo do segundo tempo. Talvez por ter visto ali que a vaca foi pro brejo já, então preserva ali um dos seus principais jogadores para os duelos aí de Premier League. O City não está garantido na próxima Champions. Longe disso. Vai ter que duelar ali para ver se fica com a 4ª posição, quem sabe uma 5ª, se a Inglaterra acaba ficando com a vaga extra na próxima edição. E segundo Ancelotti, meu filho, jogo totalmente resolvido, você pôs o Endrick aos 89 minutos. Que sacanagem. Sorte que ele é muito tranquilo, né? Mas se eu fosse o Endrick, eu ficaria puto. Eu falo, agora você vai me colocar? Eu não vou entrar não. Entra você, seu velho safado. Então a gente vai ter aí o derby de Madrid, que aparentemente nenhum dos dois clubes queria, mas o Mbappé disse na saída do campo contra o City que preferia que fosse o Atlético porque não tem viagem para nenhum dos dois. Justa a opinião dele, preferência dele. O fato é que o Real não venceu o Atlético nessa temporada. Foram 2 empates. Na temporada passada também o Real teve dificuldades contra o Atlético, foi eliminado da Copa por eles, perdeu um dos duelos em La Liga, empatou o outro. O Real não vence o Atlético desde o dia 26 de janeiro de 2023, pela Copa do Rei. De lá para cá, 6 duelos, 4 empates e 2 vitórias do time do Simeone. Mas na Champions, a gente sabe que esse time aí do Real se transforma numa coisa inexplicável. Inclusive o histórico recente desse duelo na Champions é amplamente favorável para o Real Madrid. De cabeça aqui eu lembro, obviamente, dos 2 títulos, né, 2014 e 2016, as classificações nas quartas de 2015 e nas semis de 2017. Se teve algum duelo entre os dois depois disso, eu já não estou me recordando. Mas uma coisa interessante é que o Atlético vai decidir em casa. Então, se o Real quiser ter alguma vantagem, vai ter que construir ali um placar confortável no primeiro jogo do Bernabéu. Porque se precisar remontar no Metropolitano, eu não apostaria que isso aconteceria tão facilmente, não. Tem tudo para ser o confronto mais bélico e mais tenso dessa fase de oitavas de final. Nossa tendência é sempre palpitar Real Madrid, tratando-se de Champions, mas se tem um time que tem a aura do mata-mata e que parece realmente um time de Libertadores na Europa, é o Atlético do Simeone. Em nada me surpreenderia se o Atlético avançasse, beleza? E é isso, galera. Vamos aguardar aí, então, os confrontos das oitavas de final da Champions 24 e 25. Será que a gente vai ter mais surpresas, mais favoritos caindo? Vamos aguardar e palpitem também aqui nos comentários. Os confrontos de ida acontecerão nos dias 4 e 5 de março. 4 de março, também conhecido como meu aniversário. E os duelos de volta nos dias 11 e 12, também de março. É claro que vamos estar aqui para repercutir tudo que vai rolar nesses duelos gigantes. Eu gostei, tá? Do sorteio. Acabaram acontecendo ali os confrontos que eu queria ver, né? A gente sempre teve ali uma condição, né, de que o time que avançou na repescagem vai pegar esse ou aquele.
o esse ou aquele que eu gostaria sempre aconteceu. Então, gostei muito do sorteio. Você gostou do sorteio? Gostou dos duelos? Quem você acha que vai passar de fase? O chaveamento ficou bom para qual time? Qual final você gostaria de ver? Qual final está mais provável com esse chaveamento que a gente já conhece todo o caminho? Vamos ter ainda sorteio a partir das quartas de final para definir os mandos de campo. Nas oitavas de final, os times que já estavam pré-classificados, que foram os 8 primeiros na fase de liga, é que vão decidir em casa, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. Até a próxima!